curso de MS Project não dá para ser igual um curso de Excel, ensinar a ferramenta e pronto. A pessoa tem que ter um pouco de base, que vai ser maçante para quem já conhece, mas tem que falar um pouquinho de gerência de projeto, de planejamento, de EAP. Então eu prefiro sempre, toda hora, estar vindo aqui. A gente vai usar Excel, vai usar o PowerPoint aqui para ter essa base, tá? Vamos lá. Vamos falar primeiro da ferramenta, né? O MS Project. O MS Project ele foi criado em 1985, logo foi considerada a principal ferramenta de gerenciamento de projeto do mercado. A sua facilidade de utilização e interface amigável o transformou no software mais vendido para gerenciamento de projeto. Por ele ser da família Office, é totalmente comunicável com os softwares da Microsoft, como por exemplo o Excel, facilitando a obtenção de dados gerados em planilhas eletrônicas e a exportação para detalharmos informações em gráficos, por exemplo. O MS Project permite gerenciamento de cronograma e recursos, geração de relatórios. Ele é totalmente aplicável do planejamento ao controle do projeto, seja em projetos pequenos como em grandes projetos. Já tive a oportunidade de trabalhar com o MS Project em projetos com 25 subprojetos, a gente vai falar isso no decorrer do curso, o que é um subprojeto, e mais ou menos 600 atividades cada um, obtendo a mesma satisfação de que quando trabalhei com um projeto de menos de 100 atividades. E falando aí, né, do que é um projeto. Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Eu peguei esse resultado, tem alguém com áudio aberto, está dando até eco aqui para mim, eu não sei se a pessoa entrou duas vezes. Eu peguei esse parágrafo do PMBOK, né? O PMBOK é um guia de boas práticas, né, de planejamento, o Project Manager, né, do PMI, né? E ele se atualiza de 4 em 4 anos. Essa frase aqui é da versão de 2008, onde fala muito forte aí, né? ênfase na palavra temporário e exclusivo. Se não for temporário, se não for exclusivo, não é um projeto. A própria norma brasileira 10.006 fala lá que um projeto é um processo único constituído de um grupo de atividades coordenadas e controladas com datas para início e término, empreendido para alcance de um objetivo conforme requisito específico, incluindo limitações de tempo, custo e recurso. Isso é a NBR 10.006, como eu falei. E o próprio dicionário Aurélio, se você pegar, tem lá que o termo projeto vem do latim projecto, significa lançado à frente, ou seja, ideia que se forma de realizar algo no futuro, plano, intento e desígnio. Como eu falei antes, temporário. Todo projeto possui um início e um término definido. O término será alcançado quando o objetivo do projeto for atingido ou mesmo quando houver incapacidade de conclusão desse objetivo. Exclusivo. Todo projeto será exclusivo. Jamais haverá um projeto idêntico ao outro. Pode até se assemelhar em algum ou alguns aspectos, mas teria alguma particularidade que torne exclusivo. Proprietário, construtora, local. Ah, Damásio, eu moro num prédio que fica no mesmo condomínio, foi construído pela mesma construtora, é o mesmo desenho. Não adianta. Tem alguma particularidade que o faz exclusivo. Exemplos de projeto, desde aí de um planejamento de uma viagem, lançamento de um produto no mercado, construção de casas, edifícios, fábricas, redação de um livro. Eu separo aqui algumas perguntas que o sistema tem que responder antes de você montar um projeto, né? Antes de fazer o planejamento. Como fazer? Essa pergunta deverá ser respondida pelo pessoal de produção do empreendimento. Aqui tem um grande paradigma de mercado, tá, gente? Eu já parei o curso aqui vários minutos por empresários, gerência, que não concordavam com essa frase. Existe aquele mito de que o planejador ele tem que ser especialista na área que ele está planejando. Não. O planejador ele tem que ser especialista em planejamento. A pessoa que planeja civil vai planejar mecânica, vai planejar qualquer coisa. Por quê? Ele vai ter que ter o apoio da equipe de produção. Mas se ele souber a área que ele está planejando, ele não precisa desse apoio. Aí entra um dos problemas. Eu sou especialista em civil,
não preciso do apoio da equipe de civil para montar o meu planejamento, não me interessa como a minha equipe vai fazer, não me interessa quanto tempo a equipe leva para fazer, eu pego um cronograma, imponho para essa equipe que ele vai fazer um muro de 100 metros em 10 dias. Eu posso simplesmente escutar da minha equipe de produção: quem falou para você que eu faço esse muro em 10 dias? Estou aí dando um exemplo meio radical, mas é mais ou menos assim que funciona na vida real. O ideal, por mais que a pessoa já tenha um certo conhecimento, porque é impossível. O planejador que vai atuando numa área, ele acaba ficando especialista daquela área. Mas é sempre bom ele puxar o planejamento, o como fazer, o quanto tempo leva. Por quê? Ele vai chegar para o cara e falar assim: vem cá, quanto tempo você leva para fazer 1 metro quadrado de muro? Ah, eu levo 2 horas. Pô, legal. Então, se você tem 2 horas, o muro tem 100 metros, são 200 horas, certo? Se a gente colocar 10 equipes, se a gente colocar 2 equipes, faz em 6 horas? Faz. Se a gente colocar 10 equipes, faz em 2 horas? Não. Porque às vezes não tem espaço, tem um monte de coisa. Então, esse tipo de diálogo, essa interferência mesmo aí de você conversar com algum dos stakeholders, né? Principalmente o pessoal aí do empreendimento mesmo de produção. Então, é muito importante o como fazer, ter o apoio do pessoal de produção. Onde fazer? A resposta a essa pergunta define diversos parâmetros de frente de produção, até da equipe indireta, contribuindo fortemente na elaboração da EAP, que é a estrutura analítica do projeto, que a gente vai falar mais a seguida. Quando fazer? Essa pergunta está intimamente relacionada com o cronograma da obra. Quando fazer significa quando deveremos executar algum quantitativo de uma ou mais atividades previstas para a obra. Quanto fazer, né? Essa pergunta está relacionada ao cronograma e, naturalmente, a pergunta anterior. Não adianta eu saber quando fazer se eu não sei quanto eu tenho que fazer. Quais os recursos utilizar, né? Aí vem a pergunta: o que é um recurso? Recursos são os meios que iremos empregar para tornar possível a execução das atividades que compõem o empreendimento. Ciclo PDCA. O ciclo PDCA nasceu com o pessoal da qualidade e o planejamento acabou tomando posse, né? Uma ferramenta de planejamento e controle, onde eu tenho aí o Plan, Do, Check, Action. Né? Planejar, executar, verificar e agir. E eu separo isso mais ou menos em 2 metades: etapas de planejamento e etapas de controle. Eu mostro aqui um exemplo de um ciclo PDCA perfeito, né? Onde eu planejo, executo, verifico, tomo ação, fico rodando até encerrar. Encerrei meu projeto, concluí meu projeto. Vou falar agora da EAP, que é a alma do planejamento, a estrutura analítica do projeto, definindo sua EAP. A EAP, estrutura analítica do projeto, deverá ser elaborada com o objetivo de melhor definir como a obra deverá ser executada e, consequentemente, orçada. Ela hierarquiza o plano de ataque da obra, decompondo hierarquicamente as entregas do projeto em pacotes de trabalho, representado como substantivo, onde estarão contidas as tarefas do projeto, representadas por verbo. Isso aqui é uma boa prática que, infelizmente, poucas empresas, poucas pessoas de planejamento põem em prática, mas que fica muito organizado o planejamento. Você vai montar uma EAP completa, né? Os itens de EAP, o pacote, você vai ter sempre o substantivo, e quando você colocar uma tarefa, vai ser sempre um verbo. Fica fácil. Você tem uma identificação ali por leitura do que é a EAP, que é uma atividade resumo, e o que vem a ser uma tarefa. Oi? Pois não. Não está compartilhando para vocês. Desculpa. Gente, que falha. Eu estaria sim. Mil desculpa. Eu vou até passar um pouco rápido aqui. Vou voltar a passar, que eu estou só no slide 12. Eu tinha compartilhado, deve ter dado algum pau aqui. Perdão mesmo.
Ainda bem que já é o terceiro vídeo que eu gravo só com esse conteúdo, o outro está muito parecido, tá? Desculpa, recapitulando aqui, a gente falou do Project, mas obrigado, tá? A gente falou aqui do projeto. Essa apresentação tá no conteúdo que eu coloquei já lá no Drive, tá? Como aula 1. Aí eu falo aqui, ó, do projeto temporário exclusivo. Exemplos de projeto. Passar um pouco rápido, né? As perguntas. Falei do ciclo PDCA. Vocês não viram aí, né? Problemas do ao vivo, tá, gente? E o ciclo PDCA perfeito. Aí estava falando sobre a EAP. E aqui eu ia começar a falar sobre, para definir uma EAP, precisamos ter algumas informações. Nós falamos das perguntas, né, que o sistema tem que responder, mas a gente precisa ter algumas informações, né? Escopo definido, com os principais pacotes de trabalho a serem executados e noções de seus quantitativos. Isso é muito importante. Informações advindas de possíveis, né, visita à obra ou projeto. Informações da logística da obra imposta pelo cliente ou quaisquer outros órgãos. Pré-dimensionamento das atividades a serem subcontratadas, equipamentos a serem utilizados. Níveis hierárquicos da EAP, né? Qual o tamanho do meu EAP, da minha EAP, da minha estrutura analítica do projeto? A EAP deverá possuir um número de níveis hierárquicos que o planejador julgar necessário. Por que isso, gente? Eu posso ter uma EAP de uma reforma de uma sala com 100 linhas e uma EAP de uma reforma de uma sala com 4 linhas. Qual é a melhor? A que eu puder controlar. Porque não adianta eu ter essa EAP com 100 linhas, eu precisar fazer uma atualização diária e uma pessoa só trabalhando não consegue fazer essa atualização. Então, mais vale às vezes você ter uma EAP mais compacta, mais direta, com poder de controle 100%, do que eu ter uma coisa muito detalhada. Imagine se eu levar 2 dias para atualizar um cronograma que eu tenho que atualizar diariamente. Não vai dar certo. O importante é obter a certeza das informações que desejamos ter da obra ou então as expectativas dos nossos clientes internos e externos. Essa hierarquização obriga que o orçamento esteja totalmente compatível com a EAP, principalmente em relação ao levantamento das quantidades a serem executadas. Resumidamente, podemos dizer que a EAP possui níveis que apenas identificam ou hierarquizam o empreendimento ou projeto a ser executado. Dicionário da EAP é um documento que ele pode ser dentro do Project mesmo, por meio de uma tabela própria, ou um documento separado. É um documento onde fornecemos informações dos pacotes de trabalho, como, por exemplo, descrição do trabalho, requisitos da qualidade, critérios de aceitação, informações contratuais, referências técnicas. É um mini memorial descritivo de cada item da EAP. Atividade. Após terminarmos a EAP, colocaremos as atividades dentro dos pacotes de trabalho. As atividades terão recursos alocados e será necessariamente uma composição de custo unitário. As atividades serão representadas na EAP completa, pacote de trabalho mais atividade, como verbo. Por que eu botei aqui entre aspas EAP completa? Na época que eu montei a apostila, antes de lançar o meu livro, eu chamava de EAP, que é um erro comum. Quando a pessoa olha aquela estrutura ali no Project, com o conteúdo todo do projeto, chama aquilo de EAP. E pela definição do gerenciamento de projeto, EAP é só os pacotes de trabalho. Quem conhece o software Primavera, ele monta a EAP toda e depois você coloca o pacote, dentro do pacote, cada devida atividade, que é separado. No Project, não. Ele já aparece um conjuntão, como a gente vai ver mais adiante.
Então dá aquela falsa impressão que você está vendo a EAP. Aí eu dei esse nome, EAP completa, tá? Esse nome não é um nome de gerência de projeto, que na realidade seria a EAP mais os pacotes de trabalho, mais as atividades, desculpa. Exemplo, executar alvenaria, pintar estrutura, montar bomba, etc. As atividades terão seus quantitativos mensurados de acordo com suas devidas unidades. Metro quadrado, metro cúbico, quilo, unidade. Evite usar duas unidades vilãs. Verba. O controle passa a ser somente de custo. Não se consegue avaliar efetivamente a produção. Percentual. O controle tenta apropriar a produção. No entanto, a margem de erro acaba ficando elevada. 11, 12, 13, 14% passa a ter o mesmo valor. Em ambos os casos, não se consegue definir metas de produção para a equipe da obra. Imagina, eu vou chegar para vocês e vou falar assim, olha, esse projeto tem a confecção de um muro. Damásio, qual o tamanho do muro? É um muro de R$1.000. Não estou dizendo nada. O valor não mensura o tamanho do muro. Ou então vou dizer para você, esse muro é 100%. Todo muro é 100%, seja ele 10 metros quadrados ou 100 metros quadrados. Então, evite sempre usar essas duas unidades aí que eu denomino como unidades vilãs. Diagrama de blocos. Uma das formas de elaboração da EAP é a execução do diagrama de blocos. O diagrama de blocos procura criar níveis em função da hierarquização definida pelo plano de ataque da obra. No diagrama de blocos podemos definir não só a EAP, como as atividades também. Vou falar de um exemplo prático, que é o exemplo que a gente vai levar aí para o curso, tá? Digamos que você possua uma empresa que execute as atividades de alvenaria, chapisco e emboço. Eu foco muito na parte de civil, porque a parte civil é uma parte fácil de visualização, né, de qualquer área. Ainda mais quando você fala de uma parede. Executar a parede, alvenaria, chapisco e emboço. Você irá executar a obra de shopping centers de 4 pavimentos. Você foi contratado para executar as atividades nos 4 pavimentos, sendo que o 4º pavimento deverá possuir 2 frentes distintas. Se a gente olhar um diagrama de blocos, ele ficaria mais ou menos assim. Esse diagrama de blocos ele é muito útil para você montar o seu projeto, a sua EAP completa. Por quê? Você pega um mesão mesmo, um quadro, cola post-it, rabisca, é onde vai nascer o esqueleto do teu projeto. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, obra, primeiro, segundo, terceiro, quarto pavimento, frente 1, frente 2. E embaixo eu coloquei as atividades. Executar alvenaria, chapiscar e emboçar. Teria outras maneiras de montar essa EAP completa? Sim. Eu poderia focar, por exemplo, em cada atividade, transformando essa atividade em EAP. Como ficaria? Execução da alvenaria. Executar a alvenaria do primeiro pavimento, executar a alvenaria do segundo, a alvenaria do terceiro e assim por diante. Execução de chapisco e assim por diante. Então, para ter essa visualização de qual forma vai ser melhor de montar isso, né, no programa, vale a pena você ter uma reunião, botar post-it na mesa, papelzinho rabiscado mesmo. Você chega ao ponto de analisar recursos nesse post-it ali, quem vai trabalhar onde, tudo é bem interessante, né? E agora, né, parar um pouco aqui com a apresentação e vou abrir o MS Prost. O meu MS Prost eu já deixo aberto aqui embaixo. Eu já fixo ele aqui embaixo, né? Então eu clico aqui, ele já abre. Para você fazer isso, pelo menos no Windows 10, Windows 11, você clicou no símbolozinho do Windows, começa a digitar, ele vai aparecer a palavra Project, você abre, eu já pego logo, clico o botão direito nele aqui embaixo e dou fixar na barra de tarefa. Ao fechar, ele já aparece aqui embaixo para mim. Gente, a primeira coisa que eu vejo aqui é aquele carão Microsoft, onde do lado esquerdo eu vou ter página inicial, novo projeto, ou abrir um projeto, que pode ser pelo meu Drive, pelo PC, posso adicionar um local de rede e assim por diante, ou mesmo procurar para achar dentro do meu computador. Se eu clicar em novo,
ele vai me dar a opção num projeto vazio e alguns exemplos aqui já pré-fabricados, né, da Microsoft. O principal aqui é clicar em novo. O que eu preciso ter noção de quando eu abro o Project é que eu estou abrindo um projeto de fábrica, um modelão do Project, tá? E quando eu abro o modelão do Project, não me serve para nada. Por quê? Eu tenho o padrão que eu vou seguir do meu projeto, da minha empresa. Então, o primeiro passo muito importante, que dá uns probleminhas bem chato depois, tanto no planejamento quanto no controle do projeto, eu chamo de 3 passos do planejamento, 3 passos iniciais, tá? Esses passos iniciais não são complicados. Vocês vão ver que eu vou levar aqui 5, 10 minutos explicando. E é uma coisa que você vai fazer em 2 minutos na vida real. Então vamos por parte. Inclusive, no material que eu coloco para vocês, que eu chamo aqui de arquivo curso, tem um Excelzinho chamado Projeto Modelo. Pessoal que é mais da antiga aí vai lembrar o Office e o Project, o Excel, né, dentro do Office tinha um assistentezinho bem antigo, lá na época do Project do Excel 2000, Project 2000, era um clipsezinho, um mago que aparecia, ele ia te dando passo a passo. O do Project era muito interessante, porque você clicava nele, ele ia direcionando o que você tinha que fazer. Baseado nesse bonequinho, eu montei essa planilha. Mas até que eu estava adivinhando que esse bonequinho ia sair de lá um dia. Não existe mais esse passo a passo, pelo menos do jeito que era. E eu marco aqui os 3 primeiros passos, justamente a primeira coisa que você tem que fazer. Então vocês vão reparar que eu boto aqui, ó, planejamento, atividades, definir data de início do projeto com hora. Quando eu abro o Project, primeira coisa que eu faço, projeto, informações do projeto, e ele tem aqui, ó, informações sobre o projeto 1, que é o projeto que eu acabei de abrir. Data de início, ele vai puxar a data do sistema, 25/7. Agendar a partir de data de início ou data de término do projeto. Cliquei em data de término, ele habilita a data de término e desabilita a data de início. Isso seria interessante para você fazer um projeto de trás para frente. Confesso para você que eu nunca precisei. Mas, Damásio, e se a gente fizer, por exemplo, um projeto do Réveillon? Eu venho aqui, coloco 31 de dezembro, né, nesse meu projeto, vou fazendo a minha rede de precedência e calculo quando eu inicio o meu Réveillon. A ideia é boa. Só que se de repente eu posso chegar à conclusão que eu teria que começar meu projeto no dia 10 de maio. Eu não volto no tempo para começar meu projeto. Por isso eu prefiro começar meu projeto pela data de início. Mas, Damásio, eu começando o projeto hoje, eu posso chegar à conclusão que a minha data de término, o meu Réveillon, vai ser adiado de 31 de dezembro para 10 de fevereiro. Sim, esse é o objetivo. Quando eu faço um planejamento, eu teria, infelizmente isso é muita teoria, de nem saber a data que o meu projeto termina. Por quê? Eu vou montar um projeto com o melhor dos mundos. O que seria esse Réveillon terminando dia 10 de fevereiro? É a minha folga, né? É a minha folga contratual. Eu tenho um projeto terminando em 10 de fevereiro que, pelo contrato, eu tenho que terminar em 31 de dezembro. Se possível, eu vou colocar pessoas, aumentar a equipe, fazer atividade mais em paralelo e recuperar o 10 de fevereiro para chegar em 31 de dezembro. Eu garanto para vocês que é mais fácil eu fazer isso do início para o término do que do término para o início. Ok? Esse ponto ainda não é o primeiro passo. Pô, Damásio, você falou lá, colocar data de início do projeto com hora.
O que quer dizer isso? Quando eu abro aqui o Project, data de início, internamente ele está trabalhando com uma hora do calendário dele. Ele colocou aqui a data, 25/7, mas internamente ele tem uma hora. Que hora é essa? Vou sair dessa tela, vou vir aqui em arquivo, opções, cronograma, e eu estou vendo aqui, ó, hora de início padrão, 9 horas, hora de término padrão, 18 horas. Não é isso, tá? Se eu colocar aqui, em geral, formato de datas, para exibir a data com hora, olha o que vai aparecer lá. 25/7, 9 horas da manhã. Mesmo não estando aparecendo essa hora, internamente essa hora existe. Então, o primeiro passo, projeto, informações sobre o projeto. Se eu simplesmente só colocar a data, vou colocar aqui esse projeto começando hoje mesmo, dia 25. Internamente é 9 horas, mas eu dou um espaço e coloco na mão mesmo, na munheca, 7 horas da manhã. Eu estou dizendo para o Project que meu projeto, além de começar no dia 25, começa às 7 horas da manhã. Senão eu vou ter um problema aí de 2 horas. Meu projeto já vai estar começando com uma defasagem de 2 horas. Vou dar OK. Vamos para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Eu vou, projeto, alterar período de trabalho. Por uma questão de tradução, aí ele acabou se perdendo. Ali fora ele chama de alterar período de trabalho e aqui ele já chama de alterar período útil. Aqui eu vou ver os calendários do Project. O Project trabalha com 3 calendários. Tem até um lixo aqui, que é um calendário que eu criei da empresa aqui, mas ficou aqui no meu global. 24 horas, turno da noite e padrão. O padrão, como eu falei para vocês, é o calendário padrão do Project. Deixa eu até deletar as coisas que estavam feitas nele. Esse calendário padrão, quando eu clico aqui em semanas de trabalho e detalhes, ele vai estar de 9 às 18. Eu tenho 3 opções para cada dia da semana. Usar período padrão do Project, definir como período de folga ou definir como trabalho. Vou marcar aqui, ó, período de folga. O meu aqui já está até 7 às 18, mas normalmente quando você entrasse no Project instalado estaria assim, ó, 9 às 18. Eu vou alterar ele para 7 às 17. 7 às 12, um intervalo de almoço, 13 às 17. 9 horas de trabalho. Então, antes de planejar, eu já tenho isso na minha cabeça. Qual o calendário que eu vou utilizar? Então, domingo, eu vou marcar como folga. Vou selecionar de segunda a sexta e vou colocar de 7 às 12 e 13 às 17. Damásio, a sexta-feira eu trabalho 1 hora a menos. Sim, mas daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. 16 horas na sexta-feira, pronto. Sexta, sábado, período de folga, vou dar OK. Esse é o segundo passo que está aqui, ó, definir calendários. Na realidade é uma pré-definição, né, que depois a gente vai aprender a colocar feriados, calendários diferentes, coisas assim. O terceiro passo, eu tenho um atalho aqui nessa própria tela, que eu venho aqui em padrão, opções, ele já vem aqui para opções cronograma, ou eu saio dessa tela, venho em arquivo, opções, cronograma, aí vocês vão ver aqui, ó, hora de início padrão não é 9 horas, é 7 horas da manhã. Hora de término padrão não é 18, é 17 horas. Horas trabalhadas por dia não são 8 horas, e sim 9, né? De 7 às 17. Damásio, e a sexta-feira, que são 8 horas? A gente já vai falar sobre isso. Horas por semana, 9 vezes 5, 45. E dias por mês, 22 dias.
Eu levei alguns anos para saber por que se trabalhava com 22 dias por mês, né? Me lembro que eu estava na faculdade assistindo aula de contabilidade, o professor fez esse cálculo e mostrou, e realmente eu confesso para você que antes disso eu não sabia, porque se considera contabilmente 5 dias, se considera 22 dias úteis, né? Porque a semana eu tenho 7 dias, dos quais 5 são úteis. Em percentual, isso dá 71%, né? Arredondando. O ano tem 365 dias. Se eu dividir por 12, dá 30,42, 41. Aplicando 71%, eu falo de 21,72 ou 22 dias. Por isso que eu considero contabilmente 22 dias. Isso no Project é para quê? Toda vez que eu lançar uma duração ou qualquer coisa no Project, ela vai ser transferida para horas. E como é que ele faz essa conta? Por essas informações aqui. Então, quando eu digo para o Project que uma duração é 2 dias, para ele internamente, para calcular o HH, calcular o custo, são 18 horas. 9 vezes 2. Uma semana, 45 horas. Um mês, 22 vezes 9, tantas horas. Ele vai fazer essa conta. Sempre, por isso que é importante eu mudar aqui. E vocês vão perceber o seguinte, que aqui em cima eu estou mudando essa opção para o calendário do projeto 1. Mas eu tenho a opção para todos os novos projetos. Ah, Damásio, se eu mudar isso aqui para todos os novos projetos, eu não preciso me preocupar com projetos futuros? Teoricamente, sim. Mas, hoje em dia, nós trabalhamos num ambiente corporativo, onde tem um setor de TI nas empresas que mexem na máquina, reinstala, ele atualiza tudo. E eu já tive problema dos projetos serem alterados aqui, dele voltar à configuração que eu chamei de fábrica. Então não custa nada, se não for para fazer os 3 passos, conferir os 3 passos, que aí em vez de 5 minutos você gastaria 2 minutos. Vou deixar aqui só o projeto 1 alterado. Além dessas informações aqui importantes, aqui em cima eu tenho quando a semana começa. O padrão do Proust é domingo. Eu tenho o hábito de trabalhar muito com a semana começando na sexta-feira, para usar o corte na quinta. A gente vai falar sobre isso no controle. E quando o ano fiscal começa, né, que por padrão também é janeiro. Os projetos não têm muito hábito de mudar o ano fiscal, não, né? Pelo menos a nível dos projetos que a gente está acostumado aí a trabalhar. Esses 3 passos, dou ok, pronto. Agora eu estou pronto para começar a lançar o meu projeto, a minha EAP, a minha atividade. Quando você abre o Project, essa tela que você abre aqui se chama gráfico de Gantt. O que é o gráfico de Gantt? No lado esquerdo, ele tem uma tabela que mostra toda a sua EAP barra atividade. Do lado direito, você tem o gráfico de Gantt, que é onde você vê a junção, as barrinhas, né, formando o cronograma. O Project tem vários modos de exibição. A gente vai falar sobre isso futuramente. Dentro de cada modo de exibição, você tem tabelas, que a gente vai falar também. A tabela, quando você clica no gráfico de Gantt, a primária aqui, é a tabela entrada, onde tem as colunas que o Project julga necessário para você entrar com os dados no projeto. Por que o Project trabalha com tabelas? O Project tem mais de 300 colunas. Se eu clicar o botão direito aqui, inserir colunas, vocês vão ver aqui, são 300 e poucas colunas. Imagine se fosse igual ao Excel. Eu abrisse aqui e tivesse isso poluído, cheio de colunas aqui, ficaria meio perdido. Então, a maneira de organizar essas colunas, né? A gente chama até erradamente de colunas, né? O termo certo seria campo, porque o Proust ele não é uma planilha eletrônica para ter colunas, ele é um banco de dados, então ele tem campos, mas é normal a gente chamar de colunas. Vindo aqui em tabelas, por exemplo, se eu clicar na tabela
controle, vocês vão ver os campos ou as colunas de controle. Tabela trabalho, as colunas relacionadas a trabalho. E assim por diante, a tabela custo, e vou deixar na tabela entrada, onde fica configurado cada, vamos dizer assim, cada modo de exibição com a última tabela que você usou. Na coluna nome é onde eu coloco a minha EAP e as minhas atividades. Eu vou fazer passo a passo, porque daqui para baixo, gente, não importa. Tem gente que coloca atividade, já coloca duração, já coloca recurso. Eu vou fazer um caminho mesmo, um passo a passo mesmo, né? Então, primeira coisa, eu vou inserir as tarefas, uma embaixo da outra, sem me preocupar com quem é EAP, com quem é atividade. Que desde o momento que eu digitei aqui, o Prost entende que é atividade. Vou botar aqui na primeira linha, vou chamar aqui de obra shopping. Repare que não apareceu nada aqui do lado, porque por padrão do Project, as tarefas são agendadas manualmente. Vindo aqui embaixo, você já pode colocar que as tarefas novas serão agendadas automaticamente, só que como essa que eu já inseri, eu teria que vir aqui em tarefa, agendamento automático, ou Ctrl Shift A. Opa, desculpa. Isso, agendamento automático. Aí repare, criei uma tarefa com agendamento automático, o Project já considera que ela é um dia e já joga a data de início do projeto aqui. Quando eu criar agora aqui a próxima atividade, ele já vai considerar para mim uma atividade de um dia. Sinceramente, isso agora é uma opinião minha, tá, gente? O agendado manual e o automático não tem utilidade nenhuma, tá? Eu não vejo utilidade. Eu sou muito aberto à quebra de paradigmas. Um dia eu posso achar uma utilidade, alguém me provar essa utilidade de uma atividade agendada manualmente. Posso agendar ela manualmente, ele aceita até um texto aqui na duração, não faço ideia. Ele vai aceitar aqui de eu botar na duração aqui. Eu nunca usei, não sei quando eu vou usar, uma atividade manual, tá, gente? Vou seguir aqui colocando, seguindo aquele padrão que eu falei com vocês, quando for inserir atividade, executar alvenaria, chapiscar, emboçar. Agora eu posso usar os recursos que a Microsoft me oferece, né? Seleciono, copio, copiar. Ou eu venho aqui em tarefa, copiar, ou uso o Ctrl C, ou mesmo clico o botão direito e dou copiar. Se eu selecionar só a, entre aspas, célula aqui, ele vai levar só o conteúdo da nome. Se eu selecionar a linha inteira, ele está levando tudo, tá? Se tiver custo, se tiver duração, se tiver recurso, ele vai levar. Não faria diferença, porque não tem nada lançado, mas vou copiar só aqui o nome. Vou copiar embaixo, colar. E vou alterar aqui o primeiro pavimento para o segundo pavimento. Quem de repente for mexer no Project depois, recém-instalado, vai reparar que não aparece essa barra de exibição aqui em cima, tá? Ela fica habilitada em arquivo, opções, dentro de exibir, chama barra de entrada. Ó. O padrão dela é assim, ó, não habilitado. Aí para você mudar esse primeiro pavimento aqui, ou você daria um F2 para tratar aqui na mesma linha, ou daria um duplo clique e entraria em informações da tarefa. Então, eu trabalho com ela habilitada, que facilita bastante o trabalho da gente. Vou continuar aqui, tá?
copiando e colando. Vou alterar aqui para segundo pavimento. E aqui para terceiro. Colar mais um. Quarto pavimento. Ô Damásio, o quarto pavimento tem frente 1. Para inserir uma atividade nova, eu tenho várias maneiras. Aliás, é um comentário do Proust, né? Várias maneiras de fazer várias coisas. Desculpa, várias maneiras de fazer a mesma coisa. Para inserir uma atividade aqui, eu posso clicar o botão direito, inserir. Ele já aparece uma tarefa automática. Ou se eu der um insert do teclado, ele aparece uma linha em branco. Qualquer linha em branco, digitei, virou uma atividade. Depois a gente vai ver que aqui em tarefa também, eu tenho aqui, ó, inserir, tarefa. Aí eu tenho aqui, ó, tarefa, ele também insere. Tarefa periódica, que a gente vai falar mais tarde. E linha em branco. Para tirar essa tarefa, eu seleciono a linha inteira e dou um del. Antigamente, nas versões anteriores do Project, quando eu dava um del aqui em cima do nome, ele já deletava a linha inteira. Era um problema sério, porque o Project só tinha um Ctrl+Z. Às vezes você se distraía e você perdia a atividade toda. Agora, quando eu dou um del aqui, aparece esse X, esse Smart Tag aqui, ó, que ele pergunta se eu quero excluir só o nome ou a tarefa inteira. Vou selecionar a tarefa inteira. Posso selecionar mais de uma, ó, excluir. Pronto. Acabei excluindo uma a mais. Inserir. Vou botar aqui o executar alvenaria. E eu quero mais uma que é frente 1. Vou copiar da frente 1 até embaixo e colocar frente 2. Pronto. Todo projeto tem que ter pelo menos 2 marcos, 2 milestones. O que é um marco, Damásio? Marco é uma atividade que ela não tem duração, ela não tem custo, ela não tem nada. Ela é um acontecimento. Para que serve basicamente esses 2 marcos necessários? Pelo menos 2. Eu posso ter quantos eu quiser no meu projeto. Toda atividade tem que ter uma predecessora, com exceção do marco de início. Toda atividade tem que ter uma sucessora de término, com exceção do marco de término. Então, eu venho aqui no final e escrevo término. E para dizer que essa atividade é um marco, basta vir aqui na duração e digitar 0. Ele muda aqui o símbolo, ó, virou um losango aqui, ó, 25/7. Vou vir aqui em cima, também colocar um marco de início. Digitei todas as atividades do meu projeto, né? Ainda não tenho definido o que é AP, né? Eu tenho aqui agora tudo como atividade, que está uma embaixo da outra. Falando em uma embaixo da outra, eu esqueci de um ponto importante aqui, gente. Vou aproveitar essa estrutura aqui para mostrar para vocês. Eu falei da sexta-feira, né? E falei também para vocês que eu posso vir aqui em geral e colocar o formato de data mostrando a hora. Está aqui 25/7, por padrão é um dia, né? Todas as atividades vão estar de 25/7 a 25/7, beleza. Vocês estão vendo que está de 7 às 17 horas. Legal. Se não tivesse aparecendo a hora, 25/7 a 25/7. Eu sei ali que é até às 17 horas. Só que vamos supor que o nosso projeto não vai começar dia 25/7. Ele vai começar somente no dia 29. Olha o que acontece. Ele começa no dia 29 e termina no dia 1. Ele pulou o sábado, o domingo e está trabalhando na segunda. Ué, é um dia ou são 2 dias? Não é isso não, gente. É porque eu falei para o Project que na sexta-feira eu trabalho
até as 16. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando a hora de término da sexta, que são 8 horas, e jogando mais uma para segunda-feira, ou seja, 1 hora. Termina às 8. Isso acaba bagunçando o seu projeto de uma maneira, gente, dando duração quebrada, tudo, que eu prefiro, tá? Novamente, não é regra de gerência de projeto. Eu prefiro considerar a sexta-feira como também 17 horas. Ah, vou perder 1 hora? Vou considerar 1 hora a mais? Sim. Isso não vai fazer problema no meu projeto, não, nível de custo de HH. Eu prefiro perder essa hora do que ficar com essas horas quebradas que depois dá problema. Isso até é uma das coisas que há mais de 10 anos que eu reclamo com a Microsoft. Reclamo não, né? Sugiro a Microsoft para colocar. Porque o concorrente dela, o Primavera, quando você vai lá no Opções, você poderia ter um campo aqui, dentro de cronograma, horas por dia. Segunda, terça, quarta, quinta, 9 horas. Na sexta, 8 horas. Ficaria um cálculo perfeito. Mas ninguém ainda pensou nisso na Microsoft. Tá? Meu próximo passo agora, deixa eu voltar para segunda-feira, para o projeto ficar bonitinho começando hoje. Meu próximo passo agora é definir quem é AP e quem é atividade. Para isso, eu tenho algumas maneiras de fazer isso. A primeira, eu sei que tudo é obra shopping. Então, eu vou selecionar do início até o final. Deixa eu diminuir essa coluna aqui para ficar mais visível. Selecionei do início até o final, com tudo selecionado. Dar uma configurada aqui, só para a gente ter um visual melhor na tela. Pronto. Selecionei do início até o término. Venho aqui em tarefa, cronograma, setinha para a esquerda, setinha para a direita, que também pode ser Alt Shift seta para a direita ou para a esquerda. Cliquei, reparem que a obra shopping ficou com um triângulozinho aqui na ponta, onde eu estou dizendo que tudo está dentro da obra shopping. Essa é uma maneira de definir. Qual é a segunda maneira? Primeiro pavimento. Eu sei que essas 3 atividades aqui fazem parte do primeiro pavimento. Seleciono, passo o mouse aqui na frente. Quando ele ficar essa seta de 2 pontas, eu arrasto. Pronto. Agora eu tenho o primeiro pavimento. Para desfazer a mesma coisa. Seleciono, passei o mouse na frente, arrasto. Eu posso ter quantos níveis eu quiser no MS Project, tá? Então, ou eu clico aqui na setinha, ou arrasto na frente da palavra aqui da atividade. Apareceu essa seta de 2 pontos, cliquei o botão esquerdo e arrasto. Tem uma terceira maneira, que é uma maneira que eu descobri sozinho, até depois que eu já tinha escrito meu livro, não coloquei no livro, e ela é bem interessante, principalmente para projetos pequenos. Existe uma coluna, para inserir qualquer coluna numa tabela, gente, a gente vai aprender isso mais à frente, mas eu clico no botão direito, inserir coluna, qualquer coluna das minhas 300 e poucas vão estar disponível aqui, ó. Vou lá na letra N, e eu tenho aqui, ó, nível de estrutura de tópicos. E repare o seguinte, ó, quando ele está todo um embaixo do outro, vai estar tudo como nível 1. Acabei de criar. Eu posso vir aqui na coluna e vir digitando. Ó. Aqui é 2, aqui é 2. Opa, Microsoft. O que eu aprendi lá no básico do Excel? Selecionei o primeiro número aqui, ó, vou até embaixo, dou um Ctrl D. O que é o Ctrl D? Preencher abaixo. Ó. Ele transformou tudo em nível 2.
Início é nível 2, primeiro pavimento é nível 2. Aqui é nível 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3. Eu acho isso muito útil, principalmente para projetos pequenos. Aqui a frente 1 é 2, 4, 4, 4. Aqui a frente 2 é 3, 4, 4, 4. E o término é nível 2. Para eu conferir se a minha estrutura está bem montada, o que eu faço? Eu venho aqui em cima exibir, estrutura de tópico, ó, nível 1, que é a obra shopping, nível 2, nível 3, nível 4. Nível 4. Tudo aqui. Posso exibir todos e posso ocultar também. Então aqui eu já montei a minha EAP completa. Por que completa? Porque tem EAP, atividade resumo, e atividades normais. Então nós já aprendemos aí 3 tipos de atividades: os marcos, as atividades resumo e as atividades executivas, que são onde vai entrar recurso, custo, etc. Tá? Eu vou terminar por aqui, vou disponibilizar esse arquivo para vocês. Como eu tinha falado antes, deixa eu terminar aqui a gravação.